Bom dia ou boa tarde, tudo bem? Venho trazer boas notícias para o segundo ano. Quero informar para vocês que dia 18/5, na segunda-feira, a gente começa com a aula ao vivo no segundo ano, né? Coisa boa. Tô gostando muito dessa experiência, tá sendo muito válido, até porque eu preciso explicar para vocês que a gente tem o nosso ambiente virtual de aprendizagem e esse momento da aula ao vivo é o momento em que a professora vai passar para as crianças como abrir esse ambiente, como ler o roteiro e fazer as atividades, assistir os vídeos com as crianças e fazer as atividades para dar mais autonomia para eles para fazer sozinho. Esse momento de aula ao vivo serão todos os dias, no período matutino, das 9 às 11 e no período vespertino, das 14 às 16. Esse momento, essa aula pode durar 2 horas, pode durar mais ou pode durar menos. Tudo vai depender da execução da atividade das crianças. Então, o que vai ser feito nesse momento de aula ao vivo? Será feita toda a atividade proposta no dia. Então, o que eu quero registrar para vocês é que nós vamos mudar as ferramentas, a metodologia, nós vamos agregar uma metodologia diferente, tá? Nesse momento. Mas a didática daquele ambiente virtual de aprendizagem continua o mesmo. Então, quem perdeu essa aula ao vivo, por algum motivo ou outro não assistir a aula ao vivo, a gente pensa em toda a comunidade escolar. Então, a gente sabe que tem pais que não vão poder assistir a aula ao vivo, então vai continuar tudo do mesmo jeito, tá? Os vídeos com explicações das aulas, tudo no mesmo formato. O que vai mudar é que a professora vai entrar todos os dias com a aula ao vivo e vai explicar a execução da atividade. Quem tiver dúvida pode perguntar. E quem tiver dúvida e está fazendo atividade sozinho em casa, como que vai ser? Pode perguntar no grupo do WhatsApp, a gente está respondendo do mesmo jeito. Então, isso é só mais uma ferramenta, tá? Então, outra coisa que eu preciso explicar para vocês. A gente começou por turma. Então, de 3 em 3 dias, começa uma turma nova. Por quê? Porque a gente precisa dar suporte para os pais, para poder saber como entrar nesse ambiente e dar suporte para os professores. E a gente está fazendo isso individualmente, né? A gente não pode fazer uma reunião, então a gente está indo na casa, às vezes, do professor, o professor vem até a nossa casa, os pais a gente está tendo contato individualmente para poder ajudá-los, as crianças a assistir a aula nesse ambiente. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, nós utilizamos a ferramenta que a gente escolheu e que a gente estudou e viu que é a melhor ferramenta por questão de segurança, é o Google Meet, tá? Para quem não conhece, é só pesquisar Google Meet. A gente vai colocar o link 5 minutos todos os dias antes de começar a aula. Então, 8h55 pela manhã, a professora vai disponibilizar o link no grupo do WhatsApp. E à tarde, 13h55, todos os dias no mesmo horário. O link para o ambiente da sala de aula ao vivo, ok? Então, vocês vão clicar no link, se for pelo computador, ele já vai direto, já vai abrir a reunião. Então, não precisa baixar nenhum aplicativo no computador. No celular, você vai clicar e ele vai pedir para baixar o aplicativo, tá? E aí, você pode baixar no celular, porque o celular tem as configurações de maior segurança. Então, esse é um dos motivos que nós escolhemos o Google Meet, tá? Porque não precisa baixar o aplicativo, senão traz risco para o seu computador. E no celular, o celular já tem as configurações próprias para que a Google não ofereça risco para o sistema do seu celular. E essa ferramenta, ela também vai ser gravada, tá? A aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada no dia da aula. Então, a aula aconteceu hoje, por exemplo, então daí uns 15 a 20 minutos a professora sobe a gravação para o blog, tá? Então, a aula aconteceu no dia, hoje são 14, a aula aconteceu no dia 14. Na aula do dia 14 vai estar lá o vídeo. Só que eu peço só um pouquinho de paciência, porque demora um pouco para a gente pegar do Google Drive e colocar no blog, tá bom? Mas vai ser colocado lá todos os dias. Uma vez por semana, a professora da sala de aula, a professora regente da sala de aula, vai dividir a aula com a professora de inglês, tá? Então, uma vez por semana, a professora de inglês vai entrar com a aula ao vivo e vai explicar o conteúdo da semana inteira, as atividades da semana inteira, assim como tá lá no blog. Então, ela vai entrar e vai explicar as atividades. Tendo dúvida, por favor, entra no grupo do WhatsApp e ela vai responder também, tá bom? Então, esse é um momento para a gente poder
tá com aula ao vivo também com a professora de inglês. O tempo da aula, conforme eu já falei, é o tempo da execução da atividade, tá? Então, pode durar mais de 2 horas, pode durar menos de 2 horas também. Então, tudo vai depender das crianças, da execução da atividade das crianças, tá bom? Então, a partir de segunda-feira, dia 18/5, a gente começa com a aula ao vivo, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Muito obrigada. Esqueci de falar uma coisa bastante importante também sobre essa aula ao vivo. As crianças têm 15 minutos para poder entrar na aula, tá? Então, a professora vai abrir a sala 9 horas, né? Então, eles têm até 9h15 para poder entrar na aula. Por quê? Porque esse aplicativo, essa ferramenta, ela precisa de uma permissão para entrar. É como se as crianças chegassem na porta da escola e a professora precisa abrir a porta para entrar. Então, não vai entrar estranhos na aula. E como a professora precisa ter foco diante do que ela está fazendo, e se a gente abrir espaço para poder entrar a qualquer hora, a professora vai perder o foco e às vezes tem que voltar na explicação lá desde o início, e aquela criança que estava assistindo desde o início pode ficar prejudicada, esperando o outro que entrou depois do tempo. Então, eles têm 15 minutos para entrar. Então, tem até 9h15 de manhã para entrar e tem até 2h15 à tarde para entrar, tá? Se porventura for um problema de conexão ou qualquer coisa assim, por favor, informe no grupo que a gente vai resolver essa situação, tá? Então, não significa que a gente que não tenha exceções. Ah, eu tive um problema com o meu computador, tudo bem? Mas a gente tem regras, tá bom? Então, mas toda regra tem sua exceção, tá bom? Obrigada.